iniciar a nossa última aula do nosso curso, uma introdução à trigonometria. Nesta aula nós vamos falar sobre as funções trigonométricas e suas propriedades, mostrar seus gráficos e assim por diante. Nós temos aqui alguns tópicos que serão abordados em nossa aula. Então serão o primeiro tópico, a função seno, segundo tópico, função cosseno, terceiro tópico, função tangente, quarto tópico, função cotangente, quinto tópico, função secante e sexto tópico, função cossecante. Então iremos agora falar sobre o seno. Então vamos fazer uma definiçãozinha sobre a função seno. Então, seja um número real P, sua imagem na circunferência trigonométrica, está aqui no gráfico ao lado. Denominamos função seno a função f de R em R, ou seja, domínio e imagem é o conjunto dos números reais, que associa a cada número real x o seu seno, isto é, f de x é igual a seno de x. Então, observe que f associa a cada número real x, então a esse número real x aqui, associa a ordenada do ponto correspondente à sua imagem. Então, como nós já vimos anteriormente, a definição do seno ela é essa ordenada do ponto P, né? Então, lembramos que a ordenada de qualquer ponto na circunferência varia entre -1 e 1. Ou seja, o seno ele está definido entre vem de -1 até 1. Ou seja, ele é maior ou igual que -1 e menor ou igual que 1. Ou seja, o seno ele vai de 0 aqui até 1 e de -1 até 0. Então, ele está definido nesse intervalo aqui. Então, nós temos que aqui é o seno de x e que a medida do arco AP é x radiano, certo? Nós temos aqui algumas propriedades da função seno, que diz o seguinte: no primeiro e quarto quadrantes, a função é crescente, pois, à medida que x aumenta, os valores do seno de x também aumentam. E temos que, no primeiro quadrante, os valores aumentam de 0 até 1. E no quarto quadrante, os valores aumentam de -1 até 0. Segundo, no segundo e terceiro quadrantes, a função f é decrescente, pois à medida que x aumenta, os valores de seno de x diminuem. No segundo quadrante, os valores diminuem de 1 a 0. E no terceiro quadrante, os valores diminuem de 0 a -1. A função seno ela é periódica e seu período é 2π, ou seja, de 2π em 2π a função ela se repete. Então, o período dela é 2π. A função f também ela é ímpar, a função seno ela é ímpar. Por quê? Pois, para todo x pertencente aos reais, o seno de menos x é igual a menos seno de x. Então, tendo essa igualdade aqui, dizemos que a função é ímpar. Quando você fizer o seno de menos x e for igual a menos o seno de x. Então, essa função é ímpar. Nós temos agora o gráfico da função seno. Então, levando em consideração todas as propriedades anteriores, construímos o gráfico de f dado por f de x igual seno de x. E esse gráfico é chamado de senoide. Então, nós temos aqui os valores na circunferência trigonométrica. Nós temos 0, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 6, π sobre 2. Esses outros valores que irão aparecer aqui, eles são côngruos a esses valores aqui. Por exemplo, o valor 2π sobre 3, ele é côngruo ou correspondente a π sobre 3, ou seja, eles têm o mesmo valor para seno. O seno de π sobre 3 será igual a 2π sobre 3, e assim por diante, com todos esses valores aí. 3π sobre 4, ele é côngruo a π sobre 4. 5π sobre 6, ele é côngruo com π sobre 6. Temos aqui π, e aqui temos
7π sobre 6, 5π sobre 4, 4π sobre 3, 3π sobre 2, 5π sobre 3, que ele é côngruo com 4π sobre 3, 7π sobre 4, que ele é côngruo com 5π sobre 4, e 11π sobre 6, que ele é côngruo com 7π sobre 6. E temos 2π, né? Então, nós temos agora o valor, por exemplo, de π sobre 6. Qual é o seno de π sobre 6 e de 5π sobre 6? O seno deles é 1/2. O seno de π sobre 4 e 3π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2. O seno de π sobre 3 e 2π sobre 3. Raiz de 3 sobre 2. Então, esses aí são os valores positivos, né? Nós temos agora os valores negativos para 7π sobre 6 e 11π sobre 6. É menos 1/2. O seno de 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Menos raiz de 2 sobre 2. E o seno de 4π sobre 3 e 5π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2. E temos aqui uma tabelinha que vai mostrar o par ordenado, onde nós temos o 0, que o seno de 0 é 0, e vai mostrando cada um desses aqui. Eu não coloquei, por exemplo, coloquei só π sobre 6, mas 5π sobre 6, o seno é igual ao seno de π sobre 6. Então, nós temos essa tabelinha só para ilustrar aí. Temos aqui o gráfico, né, da função seno. Então, é um senoide, e você perceba que ela sai de 0, né, e ela vai até 1, depois ela cresce até 1, depois decresce até 0 em π. O seno de π ele é 0, depois ela diminui até menos 1 e vai até 2π, onde é 0 novamente. Então, por que dizemos que o período dessa função é 2π? Porque quando chega aqui, ela vai começar tudo novamente, igual começou aqui do 0. Então, nós dizemos que a função seno ela é uma função periódica em 2π. Nós temos agora o cosseno, a função cosseno. Então, seja x um número real e p sua imagem na circunferência trigonométrica, então a imagem de p, imagem de x é p, então nós denominamos função cosseno a função de R em R, que associa a cada número real x o seu cosseno, isto é, f de x é igual ao cosseno de x. Observe que f associa a cada número real x a sua abscissa, né, do ponto correspondente. Então, a abscissa desse ponto corresponde do ponto correspondente à sua imagem. Então, a imagem de x é p e a abscissa desse ponto é o cosseno. Então, nós temos que lembramos que a abscissa de qualquer ponto na circunferência varia entre 1 e menos 1. Ou seja, o cosseno ele é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. Ele também varia daqui de menos 1 até 1, certo? Na circunferência trigonométrica. Então, nós temos que aqui é o cosseno de x e nós temos que a medida do arco AP é x radiano, né? X rad. Então, nós temos agora algumas propriedades da função cosseno. No primeiro e segundo quadrantes, a função f é decrescente, pois à medida que x aumenta, os valores do cosseno de x diminuem. No primeiro quadrante, os valores diminuem de 1 a 0. E no segundo quadrante, os valores diminuem de 0 a menos 1. Outra propriedade. No terceiro e quarto quadrantes, a função f é crescente, pois à medida que x aumenta, os valores do cosseno de x aumentam também. Então, no terceiro quadrante, os valores aumentam de menos 1 a 0. E no quarto quadrante, os valores aumentam de 0 a menos 1. A função
cosseno também é periódica e o seu período também é 2π. E f é a função par, pois para todo x pertencente aos números reais, o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, né? Para ser ímpar, o cosseno de menos x tem que ser igual a menos cosseno de x, que foi no caso do seno, e a função cosseno ela é par. O seno é ímpar e o cosseno é par. Temos aqui o gráfico. Levando em consideração todas as propriedades anteriores, construímos o gráfico de f, dado por f de x igual ao cosseno de x, que é chamado de cossenoide. Então, nós vamos preencher aqui os valores em radiano de cada arco, né? π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2, 2π sobre 3, 3π sobre 4, 5π sobre 6, π. Temos aqui 7π sobre 6, que ele é côngruo com 5π sobre 6, né? Que agora é nesse sentido aqui, porque o cosseno ele é medido no eixo de x, então esses aqui são côngruos nesse sentido. Temos também 5π sobre 4, que é côngruo com 3π sobre 4, 4π sobre 3, que é côngruo com 2π sobre 3, 3π sobre 2, que é côngruo com π sobre 2, 5π sobre 3, que é côngruo com π sobre 3, 7π sobre 4, que é côngruo com π sobre 4, 11π sobre 6, que é côngruo com π sobre 6. Então, nós temos aí o cosseno de π sobre 3, que é 1/2, o cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de π sobre 6, que é raiz de 3 sobre 2. E temos aqui o cosseno de 2π sobre 3 e 4π sobre 3, que é menos 1/2. Temos o cosseno de 3π sobre 4, que é menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 5π sobre 6, que é menos raiz de 3 sobre 2. E temos aqui a tabela também, que só para ilustrar os valores de x e os valores do cosseno de x. Então, temos aqui o gráfico. Perceba que o cosseno de 0 não é 0. O cosseno de 0 é 1. Então, o gráfico inicia em 1. Então, ele é decrescente aqui até π sobre 2, né? Onde é 0. E depois, ele vem também diminuindo até π, onde ele vai até menos 1. Ó. Perceba que o cosseno de π é menos 1. E daqui em diante ele vai crescer. 3π sobre 2, o cosseno de 3π sobre 2 é 0, pois ele está aqui na reta do 0. E o cosseno de 2π ele é 1. Então, por que o cosseno, a função cosseno também é periódica em 2π? Porque daqui em diante ela vai começar novamente igual iniciou-se aqui. Por isso que ela é periódica com período 2π. Temos agora a função tangente. Então, seja x um número real, tal que x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Ou seja, sempre que tiver π sobre 2 mais um valor vezes π, por exemplo, 1 vezes π dá π. Então, sempre que tiver π sobre 2 mais π, mais 2π, mais 3π, mais 4π e assim por diante, essa função ela não existe. Por isso que x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, que esse k é um número real. E P sua imagem na circunferência trigonométrica. Então, denominamos função tangente a função f de D em R. Por que de D em R? Porque ela parte desse domínio aqui. Ó. O domínio dessa função é esse aqui. Por isso que ela não pode ser qualquer número reais. Tem que satisfazer o seu domínio. Que associa a cada número real x diferente de π sobre 2 mais kπ, o número real AT, que é igual a tangente de x. Quem é AT? É a tangente de x, que é esse segmento aqui. Isto é, f de x é igual a tangente de x. Então, ele relaciona esse segmentozinho aqui, que é a tangente de x, que nós já mostramos nas aulas anteriores.
Notemos que se P estiver em B ou em B', então a reta OP vai ficar paralela ao eixo das tangentes. Dessa forma não existe o ponto T. E a tangente não é definida. Então nós não podemos definir a tangente para B e menos B. Então temos aqui a tangente e tangente de x. Propriedades. No primeiro quadrante a tangente cresce de 0 a mais infinito. No segundo quadrante a tangente cresce de 0 a menos infinito. No terceiro, propriedade 3, o domínio da função tangente é d que é igual a x pertencente aos reais, tal que x diferente de π sobre 2 mais kπ. Por isso que o domínio dessa função, por isso que a lei dessa função, ela é f de d em R. 4. A imagem da função tangente são os números reais. E a função tangente ela é periódica e seu período é π. Nós temos aqui, levando em consideração todas as propriedades anteriores, construímos o gráfico de f, dado por f de x igual a tangente de x, que é chamado de tangentoide. Então nós temos aqui os valores, começando de 0, a tangente de 0 é 0, e nós temos aqui, por exemplo, π sobre 3, essa medida aqui. Esse aqui, 7π sobre 6, ele é correspondente ou côngruo a 7π sobre 6, ou seja, os valores da tangente são iguais, vai ser esse valorzinho aqui. π sobre 4, mesma forma com 5π sobre 4, eles são correspondentes ou côngruos, então a tangente é a mesma. π sobre 3, correspondente a 4π sobre 3. π sobre 2 não existe a tangente. 2π sobre 3 ele é côngruo com 5π sobre 3, a tangente vai ser lá embaixo. 3π sobre 4, a tangente vai ser a mesma de 7π sobre 4, vai ser aqui. 5π sobre 6, a tangente é a mesma de 7π sobre 4. Então nós temos aqui as tangentes desses valores aí. Tangente de π sobre 6 e 7π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de π sobre 4 ou 5π sobre 4 é 1. A tangente de π sobre 3 ou 4π sobre 3 é raiz de 3. A tangente de 5π sobre 6 ou 11π sobre 6 é menos raiz de 3 sobre 3. A tangente de 3π sobre 4 e 7π sobre 4 é menos 1. E a tangente de 2π sobre 3 e 5π sobre 3 é menos raiz de 3. E aqui nós temos a tabela para ilustrar esses valores aí. Então aqui nós temos o gráfico da função tangente, Perceba que ela sai de 0 também, porque aqui também, para cá, os valores vão ser o mesmo daqui, Então ela se inicia aqui em 0. E perceba que ela vai subindo até o infinito, mas ela não toca aqui em π sobre 2, Ela não toca em π sobre 2. Então perceba aqui, que ela começou aqui. Quando chega em π, ela vai começar igual começou aqui em 0. Por isso que a função é periódica e o período é π. Porque de π em π ela se inicia novamente. Então aqui é como se nós tivéssemos primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então 1π ela vai se iniciar novamente. Chegou aqui em 2π, não é mais 1π, então ela irá se iniciar novamente aqui. Então esse é o gráfico da função tangente. Temos a cotangente, função cotangente. Seja x um número real, x diferente de kπ, ou seja, a cada π, essa função não existe, de π em π, 1π, 2π, 3π, 4π, essa função não existe. E P sua imagem na circunferência trigonométrica. Denominamos função cotangente a função f de d em R, que associa cada número real x com x diferente de kπ, o número real BD. Quem é o número real BD? É o segmento que corresponde à cotangente no gráfico.
que BD é igual a cotangente de x, isto é, f de x é igual a cotangente de x. Notemos que se π está em A ou em A', então a reta OP fica paralela ao eixo das cotangentes. Dessa forma, não existe o ponto D. Ó. Se é paralelo, nunca vai tocar o eixo das cotangentes. E a cotangente não é definida. Então, nós temos aqui a cotangente de x. Então, as propriedades da cotangente. O domínio da função cotangente é D, que é igual a x pertencente aos números reais, mas x tem que ser diferente de kπ, ou seja, de um múltiplo de π. A imagem da função cotangente é os números reais. A função cotangente é periódica e seu período é π, também de π em π ela se inicia. A função cotangente é sempre decrescente, exceto onde ela não está definida, então ela sempre é decrescente. Nós temos aqui, considerando os arcos do primeiro e segundo quadrante, temos os seguintes pares ordenados. Então, o valor de x e cotangente de x, mostrados na circunferência. Então, nós temos aqui, quando essa cotangente ela é positiva, né? Quando ela é negativa, e nós temos aqui o valor de cada arcozinho desse. Ó. O arco de π sobre 6, ele é igual a raiz de 3. A cotangente de π sobre 6 é raiz de 3. Cotangente de π sobre 4, então ela é igual a 1. Perceba que ela é sempre decrescente. Cotangente de π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 3. Em π sobre 2 ela é 0, né? Então nós temos a cotangente de 2π sobre 3, que ela é negativa, então é menos raiz de 3 sobre 3. Temos a cotangente de 3π sobre 4, que é menos 1. E a cotangente de 5π sobre 6, que é menos raiz de 3. E nós temos aqui uma tabelinha para ilustrar esses pares ordenados, que são os valores de x e os valores do cotangente de x. Então, π sobre 6 e raiz de 3, π sobre 4 e 1, π sobre 3 e raiz de 3 sobre 3, π sobre 2 e 0, 2π sobre 3 e menos raiz de 3 sobre 3, 3π sobre 4 e menos 1 e 5π sobre 6 e menos raiz de 3. Então, nós temos agora a função secante. Seja x um número real com x diferente de π sobre 2 mais um múltiplo de π, que é kπ. E P sua imagem na circunferência trigonométrica. Denominamos função secante a função de f de d em R, ou seja, de d, que é o domínio dessa função, nos números reais, que associa a cada número real x com x diferente de π sobre 2 mais kπ, o número real OS. O que é OS? É a medida que corresponde à secante, que é igual ao que? A secante de x. Então, o segmento que nós já mostramos nas aulas anteriores, que equivale a secante, né? Esse é o segmento OS, então ele é a secante de x. Isto é, f de x igual secante de x. Note que se P está em B e B', então a reta U, né, que é essa reta aqui, ela será paralela ao eixo dos cossenos. E dessa forma, não existe o ponto S. Se não existe o ponto S, então a secante não é definida. Então aí está a secante de x. Então nós temos as propriedades. O domínio da função secante é D, que é igual a x pertencente aos reais, tal que x diferente de π sobre 2 mais kπ. 2. A imagem da função secante ela é x pertencente aos reais com y menor ou igual que menos 1 ou y maior ou igual que 1. Essa é a imagem da função secante. A função secante é periódica e seu período é 2π.
E temos o seguinte: a função secante ela é crescente no primeiro ou segundo quadrante e decrescente no terceiro ou quarto quadrante. Temos aqui, considerando os arcos do primeiro e segundo quadrante, temos os seguintes pares ordenados, que o primeiro valor é o x e o segundo o secante de x, mostrado na circunferência trigonométrica. Então aqui nós temos o gráficozinho em preto, que ele é π sobre 6, em laranja π sobre 4 e em azul o π sobre 3. Desse outro lado, do mesmo jeito, em preto 5π sobre 6, em azul 3π sobre 4 e em laranja 3π sobre 4 e em azul 2π sobre 3. Então nós temos aí que a secante de π sobre 6 é igual a 2 raiz de 3 sobre 3. A secante de π sobre 4, raiz de 2. E a secante de π sobre 3 é igual a 2. Nós temos aqui que a secante de 5π sobre 6 é igual a menos 2 raiz de 3 sobre 3. A secante de 3π sobre 4 é igual a menos raiz de 2. E a secante de 2π sobre 3 é igual a menos 2. E temos aqui a tabelinha para ilustrar, que vai mostrar cada par ordenado. Então a secante de 0 é igual a 1. A secante de π sobre 6 é 2 raiz de 3 sobre 3. A secante de π sobre 4, raiz de 2. E a secante de π sobre 3 é igual a 2. A secante de 2π sobre 3 é menos 2. De 3π sobre 4, menos raiz de 2. De 5π sobre 6, menos 2 raiz de 3 sobre 3. E a secante de π é menos 1. Então nós temos agora a cossecante, né? Seja x um número real com x diferente de kπ, ou seja, diferente do múltiplo de π, e P sua imagem na circunferência trigonométrica, denominamos função secante a função f de d, que é o domínio da função, e a imagem de números reais, que associa cada número x, número real x diferente de kπ, o número real OC, que é o valor correspondente à cossecante. Então, que OC é igual a cossecante de x, isto é, f de x é igual a cossecante de x. Notemos que se P está em A ou em A', se P estiver em A ou em A', então a reta T ela fica paralela ao eixo dos senos. E dessa forma não existe o ponto C. E com isso não podemos definir a função cossecante, né? Então, em A, se P estiver em A ou em A', não podemos definir a função cossecante. E aí está a cossecante de x, né? Que é essa daí. Temos as propriedades. O domínio da função cossecante é D, que é igual a x pertencente aos reais, tal que x é diferente de kπ. A imagem da função cossecante é x pertencente aos reais, tal que y é menor ou igual que menos 1, ou y é maior ou igual que 1. A função cossecante é periódica e seu período é 2π. E a função cossecante ela é crescente no segundo e terceiro quadrantes e decrescente no primeiro ou no quarto quadrante. E nós temos aqui, considerando arcos do primeiro e segundo quadrante, temos os seguintes pares ordenados, x e cossecante de x, mostrado na circunferência trigonométrica. Então nós temos para π sobre 6 e 5π sobre 6, nós temos que ele é igual a 2. Para π sobre 4 e 3π sobre 4, nós temos que ele é igual a raiz de 2. E nós temos para π sobre 3 e 2π sobre 3, que ele é igual a 2 raiz de 3 sobre 3. Temos aqui esses pares ordenados distribuídos, né? π sobre 6
e 2, π sobre 4 e raiz de 2, π sobre 3 e 2 raiz de 3 sobre 3, e π sobre 2 e 1, 2π sobre 3, 2π sobre 3 e 2 raiz de 3 sobre 3, 3π sobre 4 e raiz de 2 e 5π sobre 6 e 2. Então assim nós finalizamos nossa última aula do nosso curso.